Esse canal aqui é incrível, mano. Me lembro de quando eu comecei a assistir. Ele era uns temas mais bizarros que o outro, cara. Dossiê do Felipe, incrível, mano. Comunista bom é ET. Não existe comunista bom. Nenhum deles. Eu sou o Felipe. Não me venha com essa, não, nenhum deles. Ou eles são retardados ou eles são mau caráter. Não tem meio E termo. hoje em dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as lives para você mandar o seu live pix e eu reagir. E é isso aí. basta você mencionar a palavra comunismo na internet para alguém surgir com um textão, um meme, uma teoria da conspiração, às vezes tudo ao mesmo tempo. Os debates Todos viraram um eles. campo minado. De um lado, gente tratando Marx como um profeta, do outro, quem acha que comunista come criancinha e não pode ter coisas. Só que se Não, você acompanha esse não canal há pode. tempo suficiente, sabe que não é esse tipo de discussão que nos interessa aqui. Aqui, o nosso É o foco bagulho é mais no bizarro possível. bizarro. É, Hoje nós vamos boa. falar sobre uma escola de pensamento do marxismo onde o holocausto nuclear é visto como libertação, o verdadeiro Que? socialista é o ET Bilu, o fim do mundo é só o começo de uma nova civilização e golfinhos. Eles gostam muito de golfinhos. Nesse vídeo nós vamos Agnose! explorar como essa doutrina que nasceu dos escombros da Revolução Ih, esse Russa vídeo tá se flopado. fortaleceu durante a Guerra Fria e terminou indo pro espaço. Vem comigo. Pois é. Depois de bolcheviques versus mencheviques, Revolução de Fevereiro e Outubro, Domingo Sangrento, Guerra Civil e um monte de coisas que a gente pode se Ah, mano, aprofundar acontece. num vídeo específico sobre a Revolução Russa, finalmente Vladimir Lenin conseguia estabilizar um pouco todo aquele caos na Rússia Lenin? e dar o Estado Ah, não. socialista que tanto idealizou, a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviética. E 2 anos depois ele morreu. É aí que entra o nome mais conhecido, até para quem não dá mínima para comunismo. O secretário-geral do partido, Joseph Stalin, assumiu o seu lugar, indiretamente porque ele não foi escolhido por vias oficiais, mas era ele quem detinha a maioria. E sabe quem não tinha maioria? E... Trotsky, um dos principais líderes Maldito Trotsky, mano. Porra. da Revolução de Outubro e organizador do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Mas a disputa entre Trotsky e Stalin pelo controle do Partido Comunista começou ainda durante a doença de Lenin, uma série de AVCs que começaram em 1922 e o deixaram progressivamente incapacitado para falar, escrever e tomar decisões políticas. Isso Meu quando Deus. Stalin já ocupava o recém-criado cargo de secretário-geral. Após a sua morte, essa disputa só se escancarou. Enquanto Trotsky defendia a teoria da revolução permanente, que previa a necessidade de expansão internacional da revolução socialista para garantir a sua sobrevivência, Que não sobreviveu nada. em geral sejam acusados até hoje de não explicar direito em termos práticos o que seria isso, Stalin passou a promover a doutrina do socialismo em um só país, desenvolvida com a ajuda de Nikolai Bukharin, salientando a consolidação interna da União Soviética, mesmo em isolamento. Essa doutrina sustentava que, mesmo sem o apoio imediato de revoluções bem-sucedidas em outros países, a União Soviética poderia desenvolver suas forças produtivas, garantir autonomia política e construir o socialismo em seu próprio território, servindo de exemplo para o restante do mundo, o que rompia com a crença tradicional marxista de que o comunismo pleno só poderia vingar como um fenômeno internacional simultâneo. Após a morte de Lenin em 1924, Stalin consolidou a sua autoridade por meio de alianças estratégicas com outros Assim, aliança com o Bigodinho, com alguns poloneses. membros do Comitê Central, como Zinoviev e Kamenev, para neutralizar o Trotsky, que foi gradualmente afastado de seus cargos. Em 1927, Trotsky é expulso do Comitê Central e do Partido Comunista. 2 anos depois, em 1929, ele é deportado da União Soviética, exilando-se inicialmente na Turquia, mas depois migrou junto com suas ideias para a América Latina. No exílio, Droga. Trotsky denunciou a burocratização da União Soviética e fundou em 1938 a Quarta Internacional, que se propunha a ser a sucessora legítima da Primeira Internacional, de Marx e Engels, da Segunda Internacional, que se desfez com a Primeira Guerra Mundial, e da Terceira Internacional, ou o Comintern, iniciada por Lenin e então controlada por Stalin. E como parece que a história se repete, Lenin morreu história 2 sempre anos se depois repete. de fundar a União Soviética, e Trotsky morreu 2 anos depois de fundar a Quarta Internacional. A diferença Incrível. é que a morte do Trotsky não foi um acidente. Em 20 de agosto de 1940, na cidade do México, Trotsky foi atacado dentro da sua própria casa por Ramon Mercader, um agente da polícia secreta soviética, e tinha se infiltrado em seu círculo de confiança. Usando um disfarce e o pretexto de mostrar um artigo para revisão, Mercader esperou o momento certo para golpear Trotsky na cabeça
com uma picareta de alpinismo. Meu Trotsky Deus. sobreviveu ao ataque por cerca de 24 horas, mas morreu no dia seguinte, em 21 de agosto. Mercader foi Mereceu preso no tudo México, isso. cumpriu 20 anos de prisão e, ao ser libertado, foi condecorado como herói na União Soviética e em Cuba. A Operação Bravo. Utk, Quer dizer, que bravo, se né? iniciou como forma de cessar essas oposições comunistas ao modelo stalinista, foi bem sucedida. Mas a herança de Trotsky persistiu, inspirando figuras como Romero Cristalli, que ficaria mais conhecido como J. Posadas, então militante Eu não faço ideia do que ele tá trotskista na falando agora. Argentina e que passou a se destacar como organizador de base no movimento operário latino-americano, especialmente entre trabalhadores ferroviários e de frigoríficos. Ao longo da década de 40, consolidou a sua posição como dirigente da seção argentina da Quarta Internacional e, em 1947, ajudou a fundar o Burô Latino-Americano da organização, tornando-se o principal porta-voz na região. A partir desse posto, ele passou a articular seções trotskistas em vários países do Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Chile e até o nosso querido Brasil, defendendo uma linha combativa e crítica tanto ao capitalismo quanto à burocracia soviética. E assim, Posadas começou a criar suas próprias ideias à moda trotskista. Posadas sustentava que as nações do terceiro mundo detinham o principal potencial revolucionário necessário para derrubar o capitalismo. Para ele, a revolução viria desses países porque eles tinham uma coisa mais importante para uma revolução: o saco cheio. Ele também acreditava que uma guerra entre os países capitalistas e socialistas era algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e que essa guerra Porra. podia ajudar a acabar de vez com o capitalismo, ainda que ferisse as Com certeza, mano. Não é como se o capitalismo se financiasse o comunismo, né? Cuba. nações socialistas, porque dizia que se os socialistas de verdade, que no caso eram os trotskistas, estivessem preparados, eles poderiam aproveitar esse momento de crise para criar um mundo melhor. Enquanto outros líderes comunistas viam essas ideias como exageradas, Posadas tinha certeza de que só depois de um grande choque o socialismo poderia nascer de verdade. E se as coisas já estão Mas nem sabe o que é socialismo. Os caras mesmo não sabem, mano. Porra. Com o tempo, as suas ideias foram ficando cada vez mais estapafúrdias. Já em 1951, Posadas havia se tornado uma figura influente dentro da Quarta Internacional, defendendo a radicalização do legado de Trotsky e preparando o terreno para teses que marcariam o surgimento do posadismo como uma corrente autônoma nos anos seguintes, mas a gente já chega lá. Na Guerra Fria, quando o mundo se divide entre dois blocos armados, aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre por que o Brasil jamais será um país de primeiro mundo, Posadas... Ele não se impõe, ele é um anão político e a gente só faz merda e a gente não tem coexistência civilizada dentro do próprio país. E a gente vive num narco-estado. vê um campo de batalha inevitável. A vitória da Revolução Chinesa em 1949 reforça sua crença de que o terceiro mundo é não só um palco, mas o agente principal da Revolução Mundial, mesmo sem a maturação industrial que se pensava ser necessária. Segundo Posadas, não era preciso que esses países passassem por um longo processo de industrialização para se tornarem revolucionários, bastava que suas populações estivessem organizadas e prontas para agir diante das crises provocadas pelo imperialismo. Cada crise, cada guerra não representa uma anomalia, mas o próprio caminho ideal. O colapso global do capitalismo é inevitável, e se vier em formas de bombas e cidades destruídas, melhor ainda. Posadas afirmava: dos escombros surgirá o socialismo. E uma vez consumada a devastação... Ele acha que realmente consegue construir um bagulho do zero sem ter um fluxo financeiro sustentável. Que eles não têm fluxo financeiro, né? Em teoria. Mas tecnicamente vão lá e tomam tudo que da capital. É muito estranho. Eles acham que eles conseguem reerguer sozinho, só com a força da comunidade, que não sei o que. Global, restando apenas os vestígios arruinados de uma civilização esgotada sob um céu perpetuamente obscurecido por um inverno nuclear. Só então que venham os alienígenas. A corrente já vinha se esfarelando, mas em 1953 acontece o grande cisma da Quarta Internacional. O movimento de Trotsky começa a se canibalizar. A crise estourou mesmo quando Michel Pablo, então principal dirigente do Secretariado Internacional, propôs a tática do entrismo prolongado, argumentando que os partidos comunistas tradicionais, apesar de estarem sob controle stalinista, ainda representavam uma via possível de revolução. O que era "somos contra o stalinismo" virou "somos contra o stalinismo
porém depende. Para Michel Pablo era necessário que os trotskistas se infiltrassem nesses partidos, operassem por dentro deles e aguardassem as contradições internas se acentuarem. Essa proposta até foi recebida com entusiasmo pelos setores mais pragmáticos, mas é claro que foi muito criticada por quem enxergava nisso uma desistência das ideias principais. Posadas, que como você já deve ter percebido não era dado à moderação, não hesitou. Para ele, essa mudança representava uma quebra inadmissível com a estratégia de independência de classe que estava no centro da tradição trotskista. Ele considerava que o entrismo prolongado seria, na prática, um processo de assimilação e não de subversão. Os trotskistas é que seriam engolidos pelo stalinismo e não o contrário. Enquanto muitos discutiam ou buscavam formas de conciliar as divergências, Posadas optou pelo confronto direto. Ele enxergava no novo rumo do secretariado não apenas uma tática equivocada, mas uma rendição política e de princípios que colocava o futuro da revolução nas mãos de pessoas que, segundo ele, já tinham traído os objetivos originais lá da Revolução Russa. E assim como Trotsky em 1922, Posadas, que não tinha maioria, criou o seu novo comunismo. Ele rompeu imediatamente com o secretariado. Sempre assim, quando eles não conseguem entrar dentro do grupo, eles vão lá e tentam subdividir o grupo, criando uma nova categoria. Abandonar os princípios fundamentais do trotskismo e trair essa independência de classe dos trabalhadores. Tudo que era necessário para legitimar o controle burocrático sobre o movimento operário, o que tanto criticavam nos soviéticos. A partir daí, ele passaria a aprofundar cada vez mais a sua própria interpretação da teoria marxista, estabelecendo as bases do que viria a se tornar o posadismo como corrente ideológica autônoma dentro e depois fora do trotskismo tradicional. Para Posadas, confiar nos partidos comunistas burocratizados era aceitar que a revolução fosse engolida pela máquina estatal. Só que, e aqui o paradoxo vira combustível para sua doutrina, ele também acreditava que a classe operária ainda poderia, de dentro dessas mesmas máquinas, encontrar energia revolucionária suficiente para se rebelar. Se tá lá, mas eles estão dentro das máquinas. Dentro, subverte. Se não tá, tenta destruir. E em Meu 1957 que Posadas... É exatamente o que o esquerdista faz. Se ele não participa de um grupo, ele tenta destruir. Se ele tá dentro dele, ele tenta subverter o grupo pra fazer parte do outro. Eles são uns merda, mano. Vai se fuder, progressista. Uma decisão definitiva que muda pra sempre os rumos de sua teoria política. Ele escreve e circula a tese mais importante da sua carreira. A guerra nuclear não é apenas inevitável. Ela é essencial. Uma devastação nuclear pode e deve ser encarada como catalisadora da revolução socialista mundial. A destruição em massa causada por um conflito atômico total liquidaria o sistema capitalista, minaria o controle das potências imperialistas e criaria essa janela histórica para a tomada do poder pelos trabalhadores. Ele provavelmente não sabia nada sobre Zuckerberg e outros bilionários fazendo bunkers, mas tudo bem. Com isso, ele se isola ainda mais. Mesmo entre os trotskistas mais duros, poucos estavam dispostos a aceitar a ideia de que a aniquilação de milhões de vidas inocentes poderia ser encarada como algo libertador. Mas para Posadas, bacana, mano, que bacana. Estava condenado de qualquer forma e o socialismo não teria outro caminho senão atravessar o fogo do apocalipse. E no meio disso, Fidel Castro e Che Guevara, dois líderes armados e um punhado de combatentes mal alimentados, derrubam o regime de Fulgêncio Batista. Para Jay Posadas, a Revolução Cubana de 1959 é uma confirmação direta das suas teses. Cuba, um país periférico, dependente e esmagado por décadas de colonialismo e exploração, tinha virado a mesa. E não pela via eleitoral, nem com reforma agrária gradual, mas pela força das armas. Foi nesse clima gostoso de guerra, fim iminente e uma pitada de camisa de força que entre 62 e 64 ele rompe de vez com as demais correntes e funda oficialmente a sua própria Quarta Internacional. Posadista. Mas olha pelo lado bom, pelo menos ele não foi arrogante para se colocar como a Quinta Internacional. Mas esse período é importante para o rompimento do posadismo com os trotskistas porque foi em 1962 que aconteceu a crise dos mísseis em Cuba, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. A União Soviética instala ogivas nucleares. Se tu colocando ogivas lá pra a União Soviética e mais alguns países. Ou era só a União... Sei lá, a União Soviética tava mandando mísseis pra Cuba pra instalar os mísseis em Cuba pra lançar, sei lá, nos Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos tentou intervir e deu uma treta e quase deu guerra. Os Estados Unidos reagem com um bloqueio naval e ameaçam guerra total. O mundo se prepara para o apocalipse e Posadas se prepara
para comemorar e apagar a fogueira com gasolina. Ele publica documentos defendendo que a União Soviética deveria lançar um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos. Meu Deus. Sim, isso mesmo. Atacar primeiro e iniciar Não, definitivamente a gente vê isso aí guerra depois. nuclear. Esmagar o imperialismo com uma chuva de fogo antes que os capitalistas fizessem primeiro. Segundo Caramba, Posadas, esqueci de esse iniciar a live ato na eliminaria Kik. os pilares do capitalismo global e com eles todo o aparato repressivo que impedia as massas de tomarem o poder. A guerra destruiria o velho mundo e desse colapso, como fênix das cinzas radioativas, surgiria o socialismo. A sua ideia teve em Cuba a mesma recepção que teve na União Soviética. Não muito boa. Os Tá maluco? posadistas cubanos passaram a agir de forma cada vez mais militante e defendiam que Fidel Castro era uma liderança contraditória. Ao mesmo tempo em que ele representava a vitória socialista de um país periférico contra o imperialismo, também adotava medidas autoritárias que, para os posadistas, se aproximavam demais com o stalinismo. O governo cubano baniu a seção posadista e Fidel Castro chegou a chamá-los publicamente de pestilentos durante a Conferência Tricontinental em Meu janeiro Deus, de mano. 66. Um Porco. encontro que reuniu lideranças de esquerda do mundo todo para discutir o confronto geopolítico contra as dinâmicas expansionistas do norte global. O episódio marcou o isolamento dos posadistas em Cuba e a sua marginalização dentro da esquerda latino-americana como um todo. Agora autônomo, Posadas cria uma organização que mistura elementos do marxismo-leninista, a ênfase no papel do partido e da ditadura do proletariado, do trotskismo, a revolução permanente e o internacionalismo, e das suas próprias ideias, com alienígenas e golfinhos, porque se a história já não estivesse bizarra o suficiente, ele incorpora à sua doutrina a ideia de que seres extraterrestres existem, já nos visitam e que necessariamente, olha só, são socialistas. E Meu por que, Deus. você me pergunta? Porque só uma sociedade comunista em seu modelo pleno, pacífica e colaborativa conseguiria resolver os próprios problemas internos a ponto de desenvolver tecnologia suficiente para viagens interestelares. Um planeta dividido por guerra, Assim, mano, né? propriedade privada e lucro não chegaria sequer à Lua, muito menos a outra galáxia. Ih, eu tô vivendo um bagulho aqui, foi lá e interrompeu, mano. Que vacilo. Enfim. Assim, né? Como se... Assim, a Índia tem bomba atômica. Mas a custa do quê? Eles até podem ter bomba nuclear, mas a custa do quê? O país é uma merda. A União Soviética teve bomba nuclear. Mandou um cachorro pra lua. Mas foi a custa de quê? Os caras não levantam esses pontos. Os ETs, então, seriam civilizações avançadas que superaram o capitalismo e agora observam discretamente a Terra, esperando o momento certo para intervir. E esse momento certo é depois que as bombas caírem e eles possam nos ajudar a nos reerguer numa nova terra comunista plenamente, oferecendo Meu ajuda, Deus. compartilhando tecnologia e etc. Depois desse período entre 64 e 68, com a criação definitiva da Internacional Posadista e seus textos circulando entre pequenos grupos revolucionários na América Latina, mas também na França e Itália, Posadas passou a tratar a sua doutrina como algo próprio e completo. Ele já não se via mais como apenas um seguidor de Trotsky, mas como fundador de uma nova vertente onde o marxismo seria levado ao seu limite. E se quiséssemos saber Da como insanidade. chegou o holocausto nuclear que os alienígenas tanto esperavam para nos ensinar comunismo de verdade, e eu amo viver num mundo onde essa frase existe, Meu talvez Deus. devêssemos perguntar aos comunistas aqui da Terra. Ian Neves? Claro que não. Kim Jong-un? Tampouco. Nem Lula? ferrando. Menos ainda. Mais perto, porque se você se aproximar das lulas, você também se aproxima dos golfinhos. Sim, Segundo mano. relatos publicados na E é óbvio que as lulas e os povos, eles são alienígenas. Eu vi em HP Lovecraft, com certeza. Teen Times, uma Ah! revista dedicada a explorar fenômenos paranormais, e em blogs que reproduzem esses arquivos históricos, Posadas se impressionou com os experimentos de Igor Tcharkovsky, um pesquisador soviético que estudava partos aquáticos assistidos por golfinhos e formas de comunicação entre humanos e esses animais. Inicialmente interessado no potencial dos partos em ambientes aquáticos para, claro, viabilizar o nascimento de crianças no espaço, já se preparando para os alienígenas. Não, com certeza. Mano, imagina, uma criança nasce no espaço e ela não tem densidade óssea suficiente por causa da falta de gravidade, e ela vai lá e entra na Terra literalmente, sei lá, ela se colapsa e explode. Porque, tipo, a falta de densidade... Ou, tipo, ela pisa na Terra, ela vai lá e quebra os ossos. Por causa que
Assim como não tem gravidade, as células elas não conseguiram se formar direito no dentro do útero. Então, não sei, mano. Posso estar falando besteira. Mas eu imagino que é isso aí mesmo. Né? Posadas acabou ampliando a sua visão para incluir a comunicação interespécies Ah! parte de um projeto socialista universal. Assim, a gente não tem nenhum registro direto e extenso dele Meu falando Deus. sobre golfinhos, mas os seus sucessores garantem que o cara criou um fascínio extra sobre os bichos em seus últimos anos. Para Posadas, os golfinhos não eram apenas criaturas inteligentes, eles representavam um modelo de cooperação e harmonia com a natureza que deveria ser integrado à revolução comunista e ao avanço científico humano. Incrível. Basicamente, ele esperava por um futuro onde conseguíssemos nos comunicar com os golfinhos e integrá-los à sociedade. E ele estava certo. Inclusive, existe um documentário sobre isso, se chama Peixonauta. Mas se você curtiu essa maluquice do comunismo intergaláctico... É mais fácil fazer com primatas mesmo. que acha que devemos voltar ao macaco. Tem esse vídeo sobre A gnose está cada vez mais próxima. Tipo esse aqui. Assiste lá. Ih, o vídeo tá flopado, mano. A gnose está cada vez mais próxima. O Demiurgo